paz do Senhor a todos. O meu nome é Rosana e eu venho aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, dar o meu testemunho, assim como prometi, e que venha edificar a vida de muitos que estão aqui ansiosos, aguardando o dia da sua restauração. E eu venho dizer que se você confiar no Senhor de todo o teu coração, com certeza Ele vai atender o desejo do teu coração. Eu tenho 35 anos de casada e eu vou tentar resumir a minha história, porque eu tenho uma longa história e eu vou só estar falando realmente aquilo que eu acho importante vocês saberem. Eu estou com meu marido desde os 14 anos de idade, ele foi meu primeiro namorado e eu me casei muito jovem, com 19 anos. E eu já me casei grávida, tive um menino e esse menino nasceu com autismo. E nós éramos muito jovens, muito inexperientes e foi uma grande jornada de luta, de batalha, de erros, acertos. Tínhamos muitas discussões, não tínhamos maturidade nenhuma. E no decorrer desse caminho, entre muitas traições e muitas brigas, eu resolvi me separar do meu marido. Como eu era jovem, eu achei, e eu não era cristã na época, eu achei que estava tudo bem, que estava tudo resolvido, porque afinal de contas eu era jovem e tinha direito de ser feliz. Mas foi quando, no meio desse desespero todo que vivíamos, o meu marido se lembrou da palavra de Deus, pois o pai dele era cristão e sempre lia a Bíblia para ele, ensinava sobre Jesus. E ele se lembrou e ele, no seu desespero, ele foi procurar ajuda. E ele então se converteu e houve uma mudança radical na vida dele. E aí começou uma outra jornada na nossa vida, né? Uma jornada com o Senhor. A princípio foi maravilhoso, porque ele estava transformado e orava por mim. E em bem pouco tempo eu também já estava indo à igreja, também já estava convertida. E nós vivemos alguns anos muito felizes. Não que as lutas tivessem acabado, mas o Senhor era o centro do nosso casamento. E o tempo foi passando e novamente começaram as lutas, as brigas, os desentendimentos, e eu não percebi. Eu não vigiei e tudo novamente começou a dar errado. Então, novamente, eu comecei a viver as dores, as brigas, os desentendimentos. Infelizmente, eu continuei sendo aquela mulher rixosa, aquela mulher que exigia demais, que sempre tinha opinião, que sempre tinha razão, que sempre ia à frente de tudo. Eu humilhava demais o meu marido. E como na época vivíamos problemas financeiros, ele não tinha trabalho, sem perspectivas, não tinha um salário fixo, ele vivia de bicos, ganhava um dinheiro aqui, outro ali, mal dava para nosso sustento. Então eu comecei a passar por muitas humilhações, passei por despejos, por contas de luz cortadas, por muitas vergonhas. A minha vida se tornou um verdadeiro inferno. E mesmo assim, mesmo nessa ignorância, mesmo no meio dessas lutas todas, eu ainda buscava o Senhor, eu ainda tinha temor ao Senhor, eu ainda clamava a Ele por ajuda. E de uma forma ou de outra eu acabei me acomodando nessa situação ruim, achando que isso era normal, que tudo ia passar, que um dia o Senhor ia vir e renovar e restaurar tudo. Mas eu continuava sendo a mulher rixosa, eu continuava sendo a mulher que gritava, que falava mais alto, e acabei indo trabalhar e procurando uma porta para mim, e comecei a trabalhar, a ganhar dinheiro com o meu trabalho. Comecei a ganhar mais que ele, e isso piorou ainda mais a nossa situação. Porque, amados, se tem uma coisa que o inimigo trabalha,
é nessa brecha. É quando a mulher começa a ter alguma coisa e achar que ela é superior ao seu marido, que ela pode mais do que seu marido. Isso é uma brecha que a gente não vigia. Infelizmente, o inimigo adora esse tipo de situação. Aí, novamente, a minha vida virou um inferno. Porém, eu continuava indo à igreja, continuava orando, continuava achando que isso tudo ia ser um momento, que tudo isso ia passar. Até que eu comecei, um dia, a achar muito estranho o comportamento do meu marido. Eu olhava para ele, eu achava o olhar dele estranho, a voz dele, o jeito de falar comigo. Ele chegava todos os dias muito tarde em casa, coisa que ele não costumava fazer. Ele me tratava muito mal, me dava respostas grosseiras, gritava, não tinha paciência com nada, nem com meu filho, que ele sempre foi um bom pai, que cuidava bem do meu filho. Às vezes eu acordava de madrugada com a luz do celular dele, ele digitando no celular. Eu achava muito estranho, porque eu notava que ele estava conversando com alguém, e eu chamava ele para conversar. Aí perguntava para ele com quem que ele estava falando, e ele sempre desviando o assunto, dizendo que era coisa de trabalho, que ele tinha insônia, que ele acabava mantendo as mensagens dele de madrugada. E cada dia mais à distância, cada dia mais chegando tarde, com desculpas que não dava para acreditar, que tinha ido para São Paulo, que estava chegando mais tarde por causa do ônibus, que encontrou amigos. E aí eu comecei a notar a distância e o esfriamento dele. E um dia, numa discussão, eu olhei bem nos olhos dele e falei assim: você me fala a verdade de tudo que está acontecendo. E como vocês já sabem, né, nenhum fala a verdade. Ele simplesmente falou que não estava acontecendo nada, que apenas ele não estava bem. Porém, ele disse que estava com problemas e que já não sentia mais aquele amor por mim, que estava cansado das brigas, das discussões, e que ele precisava muito ser feliz. E que ele tinha direito de ser feliz, que ele ainda era novo e tinha direito até de construir uma nova família. Eu fiquei paralisada, eu fiquei olhando para ele, eu não acreditava no que eu estava ouvindo. Porque eu nunca imaginei que o meu marido, que é aquele homem que estava ao meu lado esse tempo todo, que passamos por tantas lutas, tantas dificuldades, um homem que lia a palavra, que orava, que estava pensando em separação. Eu não conseguia acreditar no que eu ouvia. Eu perguntei para ele se havia outra pessoa, se havia outra mulher. Ele negava. Ele dizia que não, que isso era coisa da minha cabeça, que apenas estava muito cansado de todas as nossas brigas. Foi então que eu comecei a orar, a clamar, a falar: Senhor, me ajuda. Senhor, mostra para mim, Pai, o que está acontecendo. Eu não quero ser enganada. Eu preciso saber de verdade o que está acontecendo, Senhor. A tua palavra diz que nada que está em oculto, não há nada que está em oculto que não venha a ser revelado. E uma noite que ele dormiu, no mesmo instante veio na minha mente eu pegar o celular dele. Eu nunca tinha feito isso. Aqui em casa a gente nunca teve esse costume de um olhar celular do outro, olhar a carteira. A gente sempre teve a nossa vida e nunca ninguém desconfiou nada um do outro. Mas naquele momento foi o que veio no meu coração. E foi aí então que ele dormia com o celular embaixo do travesseiro. E eu tive que ter muito jeito, muita calma para conseguir tirar aquele celular debaixo do travesseiro dele. E foi aí então que quando eu peguei o celular, ali estava todas as conversas dele de meses com a OM. Uma mulher que eu não conhecia, era de outra igreja, uma mulher que tem a idade do meu filho tem 33 anos, ela tem a idade do meu filho, casada, com uma filhinha de 6 anos e um filho de 10, estava tendo um caso com meu marido dentro da igreja. E todas as coisas que eu consegui ver naquele momento, o pouco que eu consegui ver, porque naquele momento eu não acreditava, eu fiquei gelada, meu coração disparou, eu não conseguia acreditar no que eu estava vendo.
E ali estavam todas as conversas de amor, de paixão, de encontros. E eu fiquei sabendo de tudo. Então era verdade. Ele já tinha uma mulher e eu entrei em desespero. Eu tenho também uma filha de 20 anos. E eu me desesperei, fui procurar ela chorando, mostrando para ela o que eu tinha encontrado. E aquela noite a minha casa virou um inferno. A minha filha se desesperou, gritava, chorava, dizia para o pai que ele não tinha direito de fazer aquilo com a gente, porque ele que cuidava do nosso filho, e que ela não ia ter condições de me ajudar sozinha, porque eu precisava trabalhar. E tudo virou uma luta, uma guerra. E ele falou que estava cansado mesmo, que não teve forças. E no meu desespero, eu acabei arrumando todas as coisas dele e colocando ele para fora de casa. E eu não tinha sabedoria, não fazia a menor ideia do que eu estava vivendo. Eu nunca tinha ouvido falar em restauração de casamento, em como lutar, como agir no momento desse. Eu só sabia que aquilo me doía e que eu não conseguia perdoar ele por tanta dor que eu estava sofrendo. E eu entrei numa grande depressão, emagreci 14 quilos, não comia, não conseguia trabalhar. Sofria muito por ter que cuidar de uma criança autista e não ter como deixá-lo sozinho para poder trabalhar. Foi uma grande luta, irmãos, uma grande luta. Mas eu falei, Senhor, o Senhor é o meu Deus, e o Senhor não me deu essa luta para me destruir. Então eu sei que o Senhor vai me ajudar. Eu tinha muito ódio no coração. Eu não conseguia entender como é que ele tinha coragem de fazer uma coisa dessa comigo, de me abandonar como um filho deficiente, tendo que trabalhar. Ele me deixou sem sustento. Ele foi embora com aquela mulher e ela também não tinha condições e os dois foram viver uma aventura. E nessa aventura se passaram 6 meses em que em nenhum momento o Senhor me abandonou. Em nenhum momento Deus me deixou só ou me deixou faltar nada. No meio de toda essa dor, de toda essa angústia, eu fui buscar ajuda na minha igreja com meu pastor. E ele me aconselhou a orar, mas me afastar de tudo disso e deixar ele embora. E seguir em paz a minha vida como uma mulher de Deus. E que eu não olhasse para trás, que eu fosse viver minha vida. Deixasse ele nas mãos do Senhor. Mas eu falava, meu Deus, só isso? Eu vou deixar ele em paz, vou viver uma vida infeliz, vou viver uma vida solitária? Meu Deus, isso eu tenho certeza que foi o inimigo que fez isso na minha vida. Como é que eu posso deixar o inimigo tomar conta de toda a situação? Foi então que eu comecei a pesquisar na internet. E eu comecei a pesquisar sobre adultério, sobre restauração de casamento, porque eu não conhecia nada sobre esse assunto. Eu nunca tinha ouvido falar sobre oração, sobre deixar ir no casamento, sobre jejuar, clamar para o marido voltar. Eu achava que tinha acabado. Foi então que eu conheci o canal do presbítero Walter, da Ágata, da Sol. Então conheci o canal de restauração de alianças, da Miriam, e aí me inscrevi no grupo porque eu precisava muito de ajuda. Eu queria falar, eu queria ouvir, eu queria que alguém me desse uma orientação. E foi aí que eu comecei a receber orientações no grupo, porque ali havia orientadoras e eu fui muito abençoada. Recebi boas palavras, aprendi a jejuar, aprendi a clamar, aprendi a orar na madrugada, aprendi a buscar o Senhor pela minha restauração, entender os propósitos de Deus na minha vida. E aí foi que tudo começou a ficar claro para mim. Eu comecei a perceber que tipo de mulher eu era, o quanto eu tinha colaborado para tudo aquilo. E foi aí que
tudo começou a mudar na minha vida. Foi aí que o Senhor começou a trabalhar no meu coração e foi me dando entendimento, e o tempo foi passando e eu aprendi a deixar ir, a não cobrar. Todas as minhas necessidades, todas as minhas dores, todas as minhas raivas e frustrações, eu colocava tudo diante do Senhor. Eu chorava, eu clamava, e o tempo foi passando, e tudo foi se transformando aos poucos. E tudo foi devagarinho, tudo foi se encaixando. É claro que isso nunca ia dar certo. O problema, irmãos, é que às vezes a gente quer que seja no nosso tempo. Às vezes a gente tem pressa, às vezes a gente quer que aconteça logo. E tudo é no tempo do Senhor. Primeiro Ele vai trabalhando na nossa vida. Primeiro Ele vai trabalhando nos nossos erros, vai nos mostrando. E aí a gente vai começando a entender que Ele também vai estar, ao mesmo tempo, Ele vai estar trabalhando na vida dos nossos cônjuges. E eu comecei a ver que a vida dele também começou tudo a desmoronar, começou tudo a dar errado. A vida dessa moça também começou tudo a dar errado. Era só dor e sofrimento também. Até que, enfim, chegou o dia que tudo deu errado. Ele começou a me procurar, começou a vir já de outra forma, já começou a me procurar para conversar, me chamar no WhatsApp, procurar mais o meu filho para levar a passear. Começou a me trazer algum alimento, começou a se aproximar. E aí eu comecei a perceber que Deus estava operando. Não importa o tempo, irmãos, não importa o tempo. O importante é que Deus sabe o momento certo de que tudo pode ser restaurado. E foi aí que tudo começou a se encaixar. E finalmente um dia ele voltou para casa. Eu confesso que ele não voltou restaurado, não voltou transformado. Nós ainda tivemos muitas discussões. Eu precisava muito falar sobre tudo que eu tinha passado, precisava colocar tudo em pratos limpos. Eu queria saber o que ele sentia, o que ele pensava. Mas isso não foi em um dia ou dois, foi um processo. Porque nesse processo, ele não voltou para casa. Ele se separou daquela mulher, ele arranjou um lugar, foi morar num lugar e me procurou me pedindo para que ele pudesse estar indo à igreja comigo, voltando para a igreja, porque ele tinha vergonha de entrar na igreja, de encarar os irmãos. E eu falei que sim, que ele podia ir comigo, que a gente tinha muito que conversar. E nós começamos a ser acompanhados pelo meu pastor na igreja. Enquanto a gente conversava, houve muitas discussões, muitas brigas, muitas lágrimas. Apesar de saber dos meus erros, apesar de me sentir preparada, me sentir restaurada, a ferida estava ali. Eu precisava desabafar, eu precisava dizer para ele que ele me feriu muito, que houve muita dor, que eu não entendia por que ele tinha feito uma coisa dessa com a gente. E foram meses de conversas, meses de discussões, de desentendimentos, de entendimentos, de acertos, mas o importante é que Deus ali também estava trabalhando, e Deus foi quebrando o coração dele, foi me dando sabedoria, e fomos conversando. Eu tive muitos problemas com a minha filha, porque a minha filha não aceitava o pai de volta, ela não confiava mais nele. E é uma longa caminhada, irmãos, mas o importante é que a gente nunca perca a comunhão com o Senhor, que a gente nunca se distancie da palavra, da orientação de Deus, das orações, do clamor, para que a gente possa fazer a coisa certa, para que a gente saiba como agir, para que a gente saiba como falar, como esperar, como enxergar aos poucos o tratar de Deus. E neste período foi realmente um tratar de Deus na vida dele e na minha. Hoje nós estamos juntos, ele está em casa, ele realmente está mudado, nós conseguimos conversar muito, conseguimos falar sobre as nossas dores e mágoas e dificuldades, e o Senhor está restaurando cada dia mais o nosso relacionamento. Louvado seja o nome do Senhor, porque por Ele e para Ele são
todas as coisas, e a honra e a glória e todo o louvor é do Senhor, porque Ele é que esteve presente todos os dias, em todos os momentos na minha vida. E hoje, para a honra e glória do Senhor, a minha casa está restaurada. Eu sei, irmãos, que ainda que não podemos descansar, porque o inimigo não descansa. O inimigo não nos dá a oportunidade de errar, ele fica espreitando, buscando novas brechas. Por isso nós devemos realmente ter um novo relacionamento com Deus, de intimidade, de amor, de renúncias, de ouvir palavra, de oração. E assim eu tenho a certeza de que todas as coisas estão sendo feitas novas em minha vida, e assim também será na vida de todos aqueles que nele confiam. Amém? Que todos tenham fé e não medo, e certeza de que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Em nome de Jesus. Amém.